Você já pensou em ser químico alguma vez na sua vida? Você conhece alguém que queira ser químico? Algum parente? Algum filho? Algum primo? Eu tenho um amigo meu, muito bom, quimicão. E eu vou apresentar para vocês hoje, mas eu quero que primeiro ele se apresente, Marcoso Melo. Marcoso Melo. Aí o pessoal não vai entender. O pessoal não vai entender por que que é Marcoso, né? Mas quem, né? Usem a criatividade. Meu nome é Marcos de Oliveira Melo, certo? Sou químico, sou doutor em química. E o Marcoso é por conta do e-mail, né? Quando a gente fazia faculdade, tinha lá marcosomelo@gmail, Hotmail, nem lembro mais. E aí ela pegou isso e ficou, e guardou. Eu só não. Hã? Eu só não, né? Mas você que inventou. Você que inventou. E você perguntou ao pessoal se conhece algum químico e a apresentadora também é química, né? Porque Já vem. foi minha colega de faculdade, Juliana, e agora somos colegas também, né? No trabalho, na universidade. Essa grata surpresa de poder trabalhar com ela. Veio do nada, caiu assim de presente. O e-mail. E aí ela pegou e ficou com isso. E ainda é Marcoso Melo. E ainda é. Pois é. Eu fui mudando e continuou Marcoso. Marcosomelo@gmail, Marcosomelo@ufs agora. Pronto, continua o mesmo coisa. Aí o pessoal pensa, Marcoso por quê? Não, é Marcos de Oliveira Melo. Continuem a rima. Pois é. Aí acaba sendo um benefício, né? Uma boa propaganda pra pessoa. Marcoso Melo, quero te perguntar, você não queria ser químico no seu ensino médio, que eu lembro dessa história, agora eu quero que você vá lá, 15, 16 anos, o que é que você queria ser quando crescesse? Cara, essa história é bem engraçada, porque assim, não passava pela minha cabeça ser químico. Nunca pensei assim, olha, eu quero ser químico. Não, meu Deus, eu quero ser químico. Mas uma coisa curiosa, né, quando eu era criança, desde criança, nas minhas brincadeiras, eu sempre fazia o papel de cientista. E eu assisti alguns desenhos e tal que eu vi, assim, não lembro exatamente quais, pra poder dizer, não, olha, eu vi esse aqui, o Mundo de Bikman, não era, porque não era na nossa época. Eu assisti Mundo Mas de Bikman. Não, foi depois. A gente já era adolescente, cá entre nós, o Mundo de Bikman. A gente não era criança quando assistia Mundo de Bikman, não. Então, eu tinha as brincadeiras, a gente pegava, meu pai consertava a máquina de escrever, calculadora, e eu pegava aquelas partes eletrônicas assim, botava na minha frente, pra brincar como se tivesse uma nave espacial. E eu dizia assim, não, eu quero ser cientista. Sempre tinha na minha cabeça de que eu queria ser cientista. Dessa forma. E de alguma maneira, e aí eu não sei exatamente em qual momento da infância ou adolescência, eu percebi que eu levava jeito para falar e para ensinar as pessoas. Então, uma certeza que eu tinha, eu quero ser cientista. Em qual área? Não fazia ideia, não fazia absolutamente ideia nenhuma. E eu digo que é curioso, porque eu nunca pensei em ser químico, mas parece que já tinha alguma coisa que estava ali impregnada na minha mente sobre isso, na minha programação, no meu pensamento, que quando eu era criança, eu brincava muito com minhas irmãs. Na verdade, eu pirraçava muito minhas irmãs, né? Coitada. E a gente tinha uma briga por conta... Quem é que nunca brigou por conta do controle da televisão? Eu liguei a televisão primeiro, eu que comando, vai assistir isso, vai assistir aquilo outro. E para obrigar as minhas irmãs a fazer o que eu queria, eu pegava aqueles frasquinhos de engolve pequenininho, que lembra um tubo de ensaio, e tal, e eu começava a pegava óleo de cozinha, botava sal, botava detergente, botava álcool, botava um monte de coisa, começava a sacudir e dizia assim, olha, eu fiz uma bomba aqui. E minhas irmãs ficavam desesperadas. Se eu não controlar a televisão, eu vou explodir a casa. E elas acreditavam e eu conseguia fazer as coisas. Depois de um tempo, elas... Coitada de Mônica e Monique. Monique e Miriam. Monique e Miriam. Mas eu fazia essa coisa, assim, eu fingia que ia fazer bomba. Aí eu brinco com os meus... Quando eu conto essa história para os meus alunos, eles dão risada, mas eu digo, agora eu consigo fazer mesmo. Agora eu consigo. Mas enfim, eu sempre gostei muito de... Eu ficava fazendo essas poçõezinhas também. E Lucas, hoje ele faz, eu me acabo de rir. Pois é. Eu olho assim, ele é minha poção. Meu Deus, vai ser o professor, não, pelo amor de Deus, filho. Mas eu fazia isso, eu misturava e tal. Aí tinham outras coisas que eu fazia assim também, mas sem ser pra ameaçar minhas irmãs. Eu pegava chiclete, botava na geladeira pra ver como é que ele ficava. Depois eu botava pra esquentar pra ver se ele derretia. Então, de alguma forma, eu tinha essa veia experimental assim. Nem que fosse pra poder fazer bagunça. Nunca destruí, nem explodir a cozinha da minha mãe, não. Nas plantas de minha avó,
morria sofreram. também. Não. Sofreram, porque eu cortava pra fazer minhas poções. Eu não fazia isso, não. Perfume. Não. Então, assim, eu cresci com essa ideia de que eu queria ser cientista, de alguma forma. Então, nessa brincadeira aí de crescer e pensar o que queria, a partir do momento que eu comecei a pensar assim, olha, eu vou ser alguma coisa e elaborar um pouco mais esse cientista. Então, eu pensei em fazer engenharia elétrica, passou muito rapidamente pela minha cabeça fazer medicina. Assim, nunca foi um alvo de desejo, nem não, mas pensei em fazer engenharia elétrica, pensei em fazer engenharia mecânica, pensei em fazer, sei lá, física. E quando chegou na época de fazer o vestibular, né? Tem outras coisas que acontecem aí. Não, eu vou voltar um pouquinho. Eu fiz escola técnica, né? Eu lembro. Isso. Na escola técnica, eu fiz instrumentação industrial, que hoje seria algo como automação, que seria uma modernização dessa instrumentação. Eu fiz instrumentação e tive pouquíssimo contato com química no ensino médio. Quase nenhum contato com química. Porque antigamente na escola técnica, né, na verdade na época que eu fiz era Cefet. Né, era escola técnica, depois se tornou Cefet, hoje são os IFBAs. Para quem não conhece, os IFBAs. A gente fazia um curso que era direcionado realmente para a profissão. Então, algumas disciplinas a gente só tinha um ano. É diferente de como é hoje o ensino integrado, que você tem química, física, matemática, português, biologia todos os anos. E no outro turno você faz as disciplinas técnicas, à medida que começa a ir substituindo. Antigamente era assim, por exemplo, química só no primeiro ano, biologia só no segundo. Era no primeiro também, mas história também só no primeiro ano, geografia só no segundo ano, sociologia só no terceiro ano. Era assim, a gente estudava 4 anos. A maior parte das disciplinas eram técnicas. Física eu tive todos os anos, matemática eu tive todos os anos e cálculo integral no ensino médio já. Então, tive essa formação tecnológica. Quando eu fiz um estágio na Monsanto, eu tive contato com um grupo de químicos. E a gente aprendia de tudo. Foi ali que eu tive aula de química realmente. E eu simplesmente adorei. E eu comecei a cogitar. Eu cogitei a possibilidade de estudar química. Fazendo agrotóxico. Defensivo agrícola. Naquela época era agrotóxico. Pois é, nessa época eles já chamavam de defensivo agrícola. Para poder ficar um negócio mais sociável, para poder evitar. Então, aí foi que eu cogitei fazer isso. E depois, quando eu comecei a pensar no vestibular, fiz análise vocacional, pensei em fazer oceanografia, um monte de coisa e tal, etc. Na hora do vestibular, eu pensei em fazer assim, olha, não vou querer fazer mais engenharia elétrica, porque eu não sei se eu vou conseguir ser professor com isso, porque aí eu já tinha a ideia de ser professor. Por quê? Quando eu terminei o Cefet, eu tô indo e vindo, né? Mas enfim, quando eu terminei o Cefet, um professor meu, isso no 4º ano, já estava terminando, já estava formando e tal. Ele não podia dar uma aula lá, que ele ia fazer alguma coisa. E ele chegou para mim e disse assim, vem cá, você não quer dar aula para mim, não? Eu precisar faltar. Você poderia dar uma aula de medidor de turbina. Me lembro até hoje. Medidor de turbina. Medidor de vazão usando uma turbina. Aí eu disse, Cláudio, você tem certeza? Ele, não, vai lá. E eu todo nervoso e tal, mas eu gostava do professor, ele, né, quis fazer esse favor, fazer uma média com ele, não sei nem porquê. Mas eu fui lá e aceitei. E era para dar aula para uma turma de química, por sinal. Eu fui, preparei tudo, estudei o dia todo e tal, entrei na sala de aula, super nervoso. Mas quando eu entrei na sala de aula, teve uma chavezinha que ligou assim, ó. Eu simplesmente não estava mais nervoso, não tinha nenhum problema na minha vida. E eu passei 1 hora dando aula de medidor por turbina para aquela turma. E eu simplesmente achei sensacional aquilo. Aula de medidor por turbina. Sensacional. Medidor de vazão. Não, observe, não era o tema, não era o assunto, não era isso, era dar aula. Sim. Aquela sensação de dar aula foi tomando conta do meu corpo assim, eu achei aquilo simplesmente sensacional. Foi nesse momento que eu disse assim, olha, eu vou ser professor. É por isso que quando eu tava lá escolhendo o que é que eu ia fazer de vestibular, eu sempre pensava assim, não, isso aqui eu não sei se eu vou conseguir ser professor. Se eu tivesse hoje, talvez, um pensamento, não, se eu fizer engenharia, dá para ser professor na universidade e tal, mas a imaturidade e tal. Aí eu fui olhando todas as possibilidades assim, e fui, poxa, não sei se encaixa. Eu tinha uma outra vertente também, que eu não contei aqui, que era de desenhar.
gostava muito de desenhar, desenhava muito bem, né? Tinha feito desenho técnico na escola técnica. E eu cogitei fazer arquitetura. Aí tentei o vestibular para arquitetura na UFBA, no mesmo ano que eu tentei para urbanismo na UNEB. E eu pensei assim, é obrigado você escolher uma segunda opção. Aí eu disse, o que eu vou botar de segunda opção nesse negócio aqui? Não tem nada. Aí quando eu olhei, essa química é algo que eu faria, talvez, e tal, etc. Fiz o vestibular, passei na primeira fase da UFBA, só que eu não fui fazer a segunda fase da UFBA, porque, na verdade, o vestibular para arquitetura, quando eu fiz, a gente já tinha começado a ter aula lá na UNEB, de química, e eu vou chegar porque é que eu cheguei na química. E. Porque tava perto do U, Marco. Hã? Não era por isso, não. Na verdade, é porque lá na UNEB eu tinha tentado urbanismo e química. Então, tava perto do U. Não, aí só que lá na UNEB, a primeira fase. A fase de conhecimento específico, de desenho e tal, era logo no início, não era depois, como na UFBA. E eu perdi o time do troço. E aí eu disse, vou fazer química. Eu digo, olha, eu vou fazer, eu quero ser professor, vamos ver no que dá. Aí fiz o vestibular pra arquitetura, passei na primeira fase e como eu tava gostando de química, eu deixei. Simplesmente não fui fazer. Larguei pra lá. Deixei pra lá e continuei com química. Aí Bateu a química. Comecei com o primeiro semestre, segundo semestre, gostei. E acho que no terceiro ou quarto semestre eu comecei a dar aula particular e tal, etc. E me apaixonei pelo negócio e continuei. Simples assim. Não foi tão simples assim. Foi meio bagunçado. Mas tem algumas constantes aí na minha história. Sim, você tava trabalhando ainda, você saiu. Não, isso é verdade. Conte essa história direito. É porque você perguntou, né, como foi que surgiu isso, mas não. Aí vem a parte problemática da coisa, no caso assim. A gente quer saber tudo aqui. Minha filha, até sonho na minha vida eu já vendi. Quando eu era criança, 13 anos de idade, eu era escoteiro, eu queria... Tinha uma viagem que a gente ia pra Alagoas. Meu pai não tinha dinheiro. A gente sempre teve uma vida muito simples lá em Pau da Lima. Nasci, cresci em Pau da Lima. A gente sempre teve uma vida muito simples. Muito, muito, muito simples mesmo. E para eu fazer todos esses cursos, né, de Cefet e tal, etc., eu nunca fiz nenhum cursinho. Estudava em casa. Nunca tive condição de fazer um cursinho. Meu pai não podia pagar. E eu fui fazer o Cefet mais por um sonho do meu pai. Ele queria ter feito Cefet, escola técnica, não teve oportunidade. E eu acabei fazendo. Saí da oitava. Sempre fui um aluno, assim, bom, digamos assim. Muito dedicado. Eu era muito centrado em assistir a aula e compreender o que o professor passava. Eu tinha muita dificuldade para a realização de tarefas e tal, mas eu era muito focado. Hiperfoco. Exatamente. Se você me falasse, o que o professor falasse, eu conseguia reproduzir exatamente como ele fazia. É por isso que eu nunca perdi aula. Na minha vida escolar, toda, acadêmica, eu devo ter perdido 1 ou 2 aulas. Toda. Porque assistir a aula era o principal para mim e eu depois completava com os estudos. Aí eu fiz a seleção para o Cefet por influência do meu pai, sem fazer nenhum tipo de cursinho. Para eu conseguir fazer o Cefet, eu fazia alguns trabalhos, né? No caso, o Vender foi um pouco antes, mas eu trabalhava em um lugar, a pessoa me dava um trocado, me dava R$25 no mês para poder ficar tomando conta de uma biblioteca, me dava R$15 para poder eu fazer um desenho. Quando eu estava lá no Cefet, era mais ou menos assim. E isso desde antes mesmo de entrar no Cefet, quando eu era escoteiro, que eu queria viajar, para conseguir o dinheiro suficiente para poder viajar, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa padaria que tinha lá perto e pegar para vender sonho. E aí fui vender sonho na rua, tal, etc. E eu comecei a pensar nessa coisa de ter responsabilidade. E eu continuei sempre assim. Sempre que eu estava estudando, eu sempre estava trabalhando com alguma coisa. Enquanto eu estava no Cefet, eu ficava fazendo esses trabalhos, porque ou eu fazia, ou eu simplesmente não conseguiria ter dinheiro de transporte para merenda e tal, tudo isso. E o Cefet foi bem difícil para mim com relação a isso, de transporte, merenda e tal, etc. A gente ficava o dia inteiro lá e eu tinha o dinheiro de ir e de voltar apenas. Era um negócio bem, bem difícil. Aí, quando eu saí do Cefet, fiz 2 estágios na área, não colou muito, não deu liga. Eu tinha feito um curso de designer e tal, etc. E fui trabalhar na gráfica da Mansão do Caminho.
Passei um tempo trabalhando na gráfica da Mansão do Caminho e... Durante a graduação você estava na gráfica. Isso, aí eu fiz o vestibular, foi exatamente nesse período e entrei na UNEB. Então, o período que eu estava estudando na UNEB, eu estava trabalhando nessa gráfica. Então, eu trabalhava... era 40 horas semanais. Não era dedicação exclusiva, não, mas eram 40 horas semanais. E para conseguir fazer essas 40 horas semanais num curso que era vespertino, que depois virou diurno, que inventaram isso lá, eu tive que fazer um acordo lá na Mansão do Caminho. Inclusive, sou muito grato, porque flexibilizaram muito para mim isso. Sou eternamente grato a isso. Eu trabalhava de 6 da manhã ao meio-dia e fazia a faculdade de 1h30 até a hora que a gente terminasse. A gente saía às 7 horas da noite, 8 da noite lá da UNEB. E isso daria 30 horas na semana e fazia 10 horas no sábado. No sábado. Eu fazia um trabalho social ao sábado, tive que me afastar no período da graduação, depois eu voltei. Né? Aquele trabalho com as crianças e tal, lá pela Mansão do Caminho. Tinha se afastado nessa época. Somente nessa época. Eu continuei aos domingos, mas no sábado, que era com a comunidade mais carente e tal, etc., eu fiquei esses 4 anos da faculdade afastado desse trabalho. E foi assim, era uma dificuldade, porque o horário que eu tinha para poder fazer os trabalhos da escola, os relatórios, tudo isso, estudar para a prova, era durante a noite. Então, tome da virote, ou então no domingo eu estava completamente exausto, mas tinha que fazer as coisas da faculdade. E assim foi que porque no sábado não dava, porque era o dia todo. Completamente. Quando a gente tinha, sei lá, um dia que tinha menos coisas da gráfica para poder fazer, aí a gente dava um jeito de ir ali, né, abrir o Word, fazia uma coisinha e tal, etc. Mas sempre a prioridade, a demanda do trabalho. Ou seja, só dava para poder fazer realmente à noite as coisas em casa. Então, meu período de graduação foi todo trabalhando. O meu período de mestrado, depois que eu saí... Não, calma. Aí você saiu da graduação e aí você entrou já no mestrado, Marcos? Não. Mas o bom de ser entrevistado quando a pessoa conhece a história é essa, que já sabe tudo. Não vinha pulando, dando saltos, não. Rapaz, e foi curioso, porque eu terminei a faculdade e continuei trabalhando na gráfica, né? Então, assim, como eu trabalhava numa gráfica, eu também acabei aprendendo muita coisa de gráfica. Então, assim que eu saí da gráfica, a gente não entrou logo em algum emprego, né? Alguma coisa assim relacionada à química. Então, eu fui abrir uma empresa como designer, prestando serviço para agência de publicidade. Eu, um sócio de um cara que trabalhava com isso já, ele me chamou, porque ele sabia, conhecia meu trabalho. E eu passei um ano fazendo isso. Passei um ano fazendo trabalhos para agência de publicidade. Então, a Ideia 3, Propeg, já fiz tratamento de imagem, fazer outdoor e tal, fazer esse monte de coisa. E nisso, a gente estava prestes a fazer o concurso, pelo menos eu, não sei, lembro se você fez, o concurso do Estado para professor do ensino médio. Você acredita que eu não assinei o formulário? Eu me lembro que teve um troço desse que você... Eu preenchi todo o formulário e esqueci de assinar, mas não era pra ser. Cara, eu fiz esse concurso para professor do Estado e aí passei. E aí as coisas também lá nessa empresa que tinha aberto, não deu muito certo, não deu muita liga, aí eu acabei saindo. Concomitantemente comecei a dar aula também como substituto no Cefet. E, inclusive, quando eu dei aula lá para o professor... No IFBA. No IFBA. Não, mas quando eu dei aula ainda era Cefet. Só mudou depois. Mudou bem depois. Entrei no Cefet, eu entrei como substituto. Eu me lembro quando eu saí, que eu dei aquela aula que transformou, que virou a chave, eu falei assim, eu ainda venho dar aula aqui. Né? Como professor mesmo. Porque eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu amava aquela escola. Amo até hoje aquela escola. E eu fui como substituto para lá, né? Dei aula como substituto. E enquanto eu estava dando aula, um contrato de, né, no máximo 2 anos, um professor que estava lá me deu a dica de fazer o concurso da UFBA como técnico de nível superior, hoje chama de analista. Aí fiz esse concurso, concomitante à seleção do mestrado. Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de ficar somente estudando ou somente trabalhando. Sempre era uma coisa concomitante à outra, porque ou eu fazia, ou eu trabalhava, ou eu não conseguia dar conta daquilo que eu estava fazendo, né, como mestrado, doutorado, graduação, ensino médio, sempre foi dessa forma. Então eu saí
do Cefet, passei no concurso do Estado, dava aula como substituto no IFBA. E passou no curso técnico, ou passou no concurso para técnico. Isso, aí eu fiquei no Estado e como técnico da UFBA e também passei na seleção do mestrado. E aí eu fazia mestrado, trabalhava na UFBA como técnico. Mestrado com quem mesmo? Com Luciana Almeida, e na área de inorgânica. Outra coisa também, quando eu estava na graduação já sabia que queria ser inorgânica. Então, fiz a graduação em inorgânica e isso dando aula. E aí era uma confusão, porque eu chegava na UFBA também. Chegava na UFBA às 5 horas da manhã para poder botar o experimento para rodar. E aí depois subia para o Instituto de Geociências, que é onde eu trabalhava como técnico. Aí fazia, toda hora descia para poder fazer injeção, né, da minha amostra lá no cromatógrafo. Aí depois... Você pediu exoneração do Estado. Não. Aí observe. Pedi para dar aula, eu dava aula à noite no Estado. Ou seja, depois de tudo isso, aí eu saía às 5 horas lá da UFBA e ia para a escola no São Caetano para dar aula de 19 horas até as 22h40. E aí dava aula. E aí, ou seja, no outro dia eu tinha que estar 5 horas da manhã novamente lá para conseguir terminar o mestrado. Ou seja, saí da graduação, fiquei um período, fiz, né, trabalhando com outras coisas, depois fiz a seleção do mestrado, fiz esse mestrado em 2 anos, inventaram de tacar fogo no Instituto de Química, inventaram essa maluquice de tacar fogo no Instituto de Química lá, e aí atrasou meu trabalho, que foi uma confusão. Você foi vítima disso também, não foi? Pois é, então foi essa confusão lá no Instituto de Química. 2008, não foi? 2009? Foi. Março de 2009. Um negócio desse aí. Eu lembro que foi no aniversário de Daniela. A gente estava no Bom de Canto no dia. Que a gente ficou sabendo. A gente ficou sabendo que tinham tacado fogo. E até um acidente. Foi um acidente, uma mufa. Até me perguntaram essa semana o que foi que aconteceu lá. Estufa, em pleno sábado. Imagine, eu sei que isso atrasou aí, não só o meu mestrado, o doutorado de um monte de gente. Em 1 ano, praticamente, a gente ficou nessa agonia. Foi bem mais. Porque a gente ficou esperando e depois até retomar e conectar tudo, deu muito trabalho. E aí eu sei que quando eu terminei o mestrado, eu tava assim meio sem paciência, porque foi um negócio, né, todo mundo que faz pós-graduação sempre passa por algum tipo de dificuldade. E você fazer uma pós-graduação tendo que trabalhar, porque senão você não consegue fazer aquilo, acaba sendo um fator de adoecimento ainda maior, né? Mas o fato é que eu dei um sabático de estudo e fiquei somente trabalhando na UFBA, né, e no Estado, que eu voltei, né, tava dando aula no Estado num horário diurno, aí eu ficava tentando dividir. E aí, quando eu disse assim, não, pronto, eu vou fazer agora o doutorado, né, vou fazer o doutorado para poder cumprir a profecia da médica. Qual médica? Minha mãe conta que quando eu era criança, ela me levou para uma consulta, né? E aí a médica me chamou e depois olhou meu nome e disse assim, Marcos de Oliveira Melo. Combina com o doutor Marcos Melo. Olha, ela fez assim, a premonição. Aí disse assim, olha, doutor. Né? Não sei se quando ela fez a previsão ela achou que eu ia ser médico, mas eu sou doutor em química. Podia ser até farmacêutico, filho, é doutor. Aí eu fui fazer o doutorado e quando eu passei no doutorado, foi exatamente no momento que eu também passei no concurso para professor na UFES. Porque eu trabalhava como técnico, né, na UFBA, fazendo análise e tal, etc. Mas eu não... Embora eu gostasse da química, eu gostava da parte de investigação e tal, etc. Mas meu sonho era trabalhar somente como professor. E a remuneração que eu tinha como professor do Estado não era satisfatória para que eu desse somente aula no Estado como um professor do ensino médio. Eu disse assim, eu preciso dar uma mexida nisso. Então, quando apareceu a oportunidade para você... Quero ficar rico. Imagine, sou professor de universidade ficar rico. Estadual. Estadual. A menos que eu desse aula em 2 universidades estaduais ao mesmo tempo. Aí ia ser massa. Aí eu fiz o concurso para UFES e passei. Né, pedi exoneração tanto do ensino médio quanto da UFBA. Então, assim, na época, né, o salário que eu ganharia na UFES compensava os dois que eu tinha antes, sim. Tanto da UFBA quanto do ensino médio. E eu fui trabalhar lá, mas também fazendo doutorado. Então, eu fiz meu doutorado todo enquanto eu estava fazendo enquanto eu trabalhava, né?
trabalhava na UFES, preparando aula, iniciando tudo, né? Porque eu comecei a vida na carreira acadêmica como professor, e você dar aula na universidade é absolutamente diferente do que a aula que você dá no ensino médio. Óbvio que toda a experiência que você ganha de traquejo e tal, etc., ajuda e muito né, você ter fórmulas de uma maneira mais rápida, né, estados de oxidação e tudo isso que químico deve conhecer de pronto, assim, ajuda. Só que o conhecimento é aprofundado, né? Você precisa mergulhar um pouco mais nos conceitos. Então, eu entrei na universidade como se eu tivesse que preparar tudo. Mas é. Pois é, e isso também para lidar com o doutorado. E nessa brincadeira de 4 anos, né? Acabou o doutorado levando 5 anos por conta disso. Fiz o doutorado enquanto estava já trabalhando na UFES. Aí uma coisa que é interessante, né? Eu nunca fiquei sem trabalhar. Desde que eu comecei lá vendendo sonho em diante, não teve interrupção de trabalho. Sempre estudando e trabalhando, sempre dessa forma. Que eu não aconselho muito não, viu? Eu acho que quem tiver a oportunidade de só estudar, só estude e se dedique. Aproveite a oportunidade. Olha, se você tem assim, olha, pais, né, mães que podem proporcionar a você alguma situação que você pode só estudar, agarre com unhas e dentes e se jogue. Porque você ter que trabalhar para poder você manter seu estudo é algo muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Óbvio, me dá uma lição de vida, um aprendizado, né, de vida muito grande. Mas eu acho que meu rendimento, por exemplo, com relação a alguns momentos na graduação, poderia ser muito melhor se eu só estudasse. Eu não pude fazer uma iniciação científica, que é algo que eu acho que ajuda muito, né, na formação do profissional, na graduação. Né? Não pude fazer alguns estágios diferentes, não pude fazer algumas viagens, né, para poder visitar alguns lugares enquanto fazia a graduação, porque eu trabalhava. E dicas, Marcoso, para quem tá começando assim, poxa, quero ser igual a Marcos, quero ser químico. A dica não seja. Brincadeira. Não podia perder essa piada. Claro, óbvio, né? Brincadeira. É verdade, né? Não deixa de ser um pouquinho de verdade. Não, que é isso. Rapaz, olha, se tem uma coisa que eu faço na sala de aula é falar para os alunos que... Porque a gente dá aula para um curso de licenciatura, certo? De Química. Assim, você quer ganhar dinheiro? Veja bem. Eu falo pro pessoal, eu digo, olha, o profissional, né? O profissional em qualquer área, quem faz é você próprio. Né? Você pode ser um bom químico e você pode ser um químico ruim. Você pode ser um bom professor e você pode ser um professor ruim. Eu conheço muitos professores universitários, eu conheço professores de ensino médio que têm carreiras maravilhosas e que têm retornos financeiros muito bons. Né? A carreira acadêmica não é tão ruim. Mas como? Não, o grande problema da carreira acadêmica é quando a gente, porventura, tem alguma situação de governo que, às vezes, eles não atualizam o nosso salário em tempo real, né? E a gente, às vezes, passa 5, 6, 7 anos sem algum tipo de reajuste, aí a gente faz greve, e aí recompõe, aí a gente passa um tempo bem e tal, etc. Né? Infelizmente, a gente ainda vive num país que não valoriza muito bem os seus professores. Mas eu não faria outra coisa na minha vida nesse momento que não ser professor, porque eu sou extremamente realizado sendo professor. Eu falo para os meus alunos o tempo todo assim, olha, eu não sou professor por falta de opção. Eu não sou professor porque eu achei que queria ser uma coisa e não deu, eu fui ser professor. Eu construí a minha vida toda para ser professor. Sempre que quando eu trabalhei no Polo Petroquímico por um tempo lá depois do Cefet, eu pensei assim, olha, isso aqui vai ser importante para quando eu for ensinar alguma coisa, seja tecnologia, seja química, seja lá o que for. Quando eu fui trabalhar na UFBA como técnico analista, isso aqui vai ser bom para mim quando eu for professor em algum momento. Então, toda a minha formação, embora tenha tido esse monte de coisa que aconteceu aí, foi sempre pensando em como eu seria um bom professor em algum momento. Eu caí professora, viu? Tantas que às vezes eu acho que eu me pego fugindo. Eu caí nisso aí, me botaram. Não, mas é isso. Eu acho que uma boa parte, a minha opinião, que pode ser completamente... eu acho que uma boa parte da desvalorização que há dos professores é da própria categoria, às vezes não perceber o quanto ela é importante e realmente, olha, eu quero ser professor.
E brigar para que isso seja cada vez melhor. Porque acho que quando a pessoa entende que aquilo é a vida dela e o que ela gosta de fazer, ela não vai fazer assim, olha, eu tô. Não, porque assim, quem não quer mesmo estar ali e tá fazendo por falta de opção, nem briga muito para melhorar, porque ela tá sempre pensando em ir para outro canto. Se você sabe que aquilo ali é algo que você gosta realmente, que você quer ver valorizado, você vai lutar para que aquilo seja cada vez melhor. Então, quando eu era professor do ensino médio, mesmo ganhando o injusto, eu fazia do meu trabalho um trabalho de excelência. Eu entrava na sala de aula e mostrava para os meus alunos que eu estava fazendo aquilo ali porque eu amava. E eu amo dar aula. E eu passava isso para os meus alunos e eles gostavam. Tanto que eu tive no ensino médio do estado, uma escola pública, o pessoal pensa que é aluno banda voa, eu tive na véspera de Natal, perto do vestibular, uma sala com 60 alunos assistindo aula porque eles queriam aprender, se preparar para poder fazer a prova do vestibular. Você não prometeu a eles uns presentinhos de Natal, não? Não. É engraçado, eu fazia assim, olha, se vocês aprenderem isso aqui, vocês vão passar na prova. E curioso, e aí pode não ser mérito meu, é porque a turma era boa. Metade dessa turma, de uma turma de 60 alunos, metade dessa turma passou no vestibular daquele ano. E isso, obviamente, não é mérito somente da química. Eles eram bons alunos, eles foram bons em história, em matemática, física, química. Tive aluna dessa turma que defendeu o doutorado tem 2 anos, lá na UFES, inclusive, em biologia. Então, assim, meninos maravilhosos e que me ajudaram bastante na minha caminhada. Tive bons alunos no Cefet também, aprendi muito com todos eles. Então, a dica que eu dou para as pessoas, né, além de aproveitar todas as oportunidades, é construir a sua carreira sempre. E sempre se colocar à disposição para aprender, sempre se colocar à disposição para poder se rever enquanto pessoa, de se autoanalisar e perceber que nós somos seres mutáveis. E dizer assim, olha, se você tiver uma cabeça rígida com algo, você não vai ser muito bom naquilo que você faz, porque o mundo está sempre em mudança. Raras são as profissões em que você faz a mesma coisa por 10 anos. Hoje em dia não tem não mais. existe, não existe. Hoje a gente muda mais em um ano do que o que a gente mudava em 10 anos no passado. Então, ou você se propõe a estar sempre aprendendo, ou então você fica parado no tempo. Né? Seja professor principalmente. Porque imagine, você está na sala de aula, de repente o menino salta lá uma pergunta que você nunca viu na vida e tal, etc. Ou você está atualizado. Trabalho de casa. Trabalho, aí imagine, dá essa enrolada. Mas o curioso é exatamente, quando você está sempre se atualizando, você pode não saber a explicação exata dos detalhes. Mas você diz, olha, eu nunca vi, eu não conheço exatamente essa notícia que você está falando, mas, pelo que você está falando, né, mais ou menos pelo que você está dizendo aí, é possível que seja mais assim, assado e tal, etc. E você dá um direcionamento. E é curioso quando o aluno vai lá e procura a informação e diz, professor, foi mais ou menos aquilo que você falou mesmo. Aí eu digo assim, mas eu também procurei saber melhor que é isso. Então, é você se permitir... você tá atualizado, para você estar com a resposta na ponta da língua. Outra coisa que eu falo para meus alunos assim também, olha, a gente forma professores. Não vá para a sala de aula sem saber o que você está falando. Se prepare. Se você não souber o conteúdo, não tem problema enquanto você não chega na sala de aula. Então, se você tem 2 dias para se preparar, estude como se sua vida dependesse daquilo. Se você só tem 1 hora, estude como se sua vida dependesse daquilo. Se por algum acaso você tiver alguma dúvida, conduza a sua aula de uma outra forma, mas não vá na sala de aula para poder falar sobre alguma coisa sem você saber o que você está falando. Então, vai ter sempre um encapetadinho assim, professor, aquele negócio que eu vi na internet. Mas aí é que tá. Você cobre tudo que tá ao redor ali também. E se você se prepara, você vai ter esse jogo de cintura para poder você fazer. Rapaz, eu já tive tanta pergunta cabeluda nesse negócio. E se não fosse essa coisa de estar observando, de estar se permitindo aprender, de ser curioso, né? Sempre fui muito curioso. Minha mãe falava assim, que eu parecia quando eu era criança, eu ficava perguntando, e por quê? E por quê? Não, mas isso. Eu queria saber tudo nos mínimos detalhes. Que eu quero. Porque eu quero, né? Que eu quero. Porque Deus quis. Porque Deus quis. E, pois é. Então, manda assim, quem pode, já parece que tem juízo. Então, ser curioso, né? Para quem quer ser professor, é excelente. E se você... obviamente, ser cientista... Porque hoje eu sou cientista. Hoje eu sou professor. Eu sou as 2 coisas que, em momentos diferentes da minha vida, eu quis ser. Eu consegui juntar as 2. Né? Quando era criança, ser cientista.
E quando eu despertei lá naquele momento que eu dei aula pro professor, que virou a chave, eu quero ser professor, eu juntei as duas coisas sendo professor universitário. Então hoje eu sou pesquisador, hoje eu sou professor. E ser curioso é a chave mestra para que você seja um bom pesquisador e seja um bom professor. Porque ser curioso é o que faz com que eu, o tempo todo, fique buscando conhecimento para levar uma melhor aula para os meus alunos. Maravilha. Show de bola, professor, viu? Professor Marcos tá rico, né? Ainda não, mas quem Amém. sabe, né? Se Jerônimo ajudar, a gente vai. Marcoso, brigadíssima por estar aqui hoje com a gente. Valeu mesmo. Obrigada a vocês que estão aqui acompanhando a gente, né? Tá em casa sem fazer nada, em vez de ficar vendo besteira, bobagem, vai ver, assim, as outras atividades que tem aqui no Como Eu Me Tornei no canal. Segue o professor Marcos lá, vou deixar aqui na descrição do canal. Segue o Como Eu Me Tornei. Não deixa de se inscrever, se não se inscreveu ainda, que é absurdo. Porque aqui só tem gente top. Sabe quando você tá do nada assim, eu vou ver esse cara aqui, o que é que ele faz da vida? O cara é químico. Quem quer ser químico? Não é profissão de gente, né? Mas não, né? Tem uma noção, tem uma ideia, um conceito, porque você pode pegar, né, no fundo das contas, que pode servir para outras profissões também, né, professor? Sim, com certeza. Obrigadíssima, diga, Marcoso. Obrigado. Eu que agradeço a vocês.